grande sofrimento e perseguição. Presta atenção. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia. Por isso que às vezes você prega, fala para a pessoa e ela continua no erro, por causa da perversidade do coração dela. Ela não consegue sequer entender a profecia, tá? Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia. Só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. Você quer mesmo aprender? Você quer mesmo entender, aprender para praticar a palavra de Deus? Os perversos até ouvem, mas eles têm os ouvidos e os olhos do entendimento cegos, não conseguem entender, porque é um tesouro, é um privilégio somente para aqueles que realmente querem aprender. Você é desses? Coloca aí, eu quero aprender, viver, ensinar a outros, né? Como ele fala no começo, ele já traz a palavra dizendo, aqueles que recebem, aqueles que praticam, aqueles que ensinam aos outros, brilharão como o sol, como as estrelas eternamente. Glória a Deus, aleluia. Então Deus quer falar com esses sábios. Nós estamos hoje vivendo um tempo ímpar na história, meus amados. Nós todos estamos num tempo que o Senhor está nos dando. Guarde bem isso, que é o vale da decisão. Nós estamos num vale de decisão. Com todo esse abalar de Deus na terra, Deus está colocando multidões no vale da decisão. Eu falei sobre isso no comecinho da pandemia, né? Decisões definem destino. Talvez você tenha ouvido, né? O que você é hoje é devido a decisões que você tomou antes, né? Antes de chegar aqui. E o que você vai ser no futuro depende das decisões e ações que você tomar hoje. Então essa palavra é uma palavra profética preventiva, para prevenir, porque chegou o tempo em que as coisas profetizadas vão acontecer aceleradamente. Guarde essa palavra, aceleradamente. Nós estamos então vivendo um tempo que haverá uma curva na questão profética. Haverá uma curva e tudo que parece, né, que estava indo normal, de repente houve, né, um abalo e agora haverá uma curva para cima. Haverá um aceleramento do cumprimento das profecias. E quem é sábio, quem está atento, quem está realmente buscando conhecer a Deus, fazê-lo conhecido e realmente aprender para cumprir, esses crescerão em revelação. Crescerão em revelação. Mais do que nunca. É um privilégio para nós vivermos nesse tempo. Nós estamos então no vale da decisão. Não adianta você querer passar a responsabilidade da decisão para outras pessoas, não adianta. Muitos querem jogar a responsabilidade da sua decisão, de andar na palavra de Deus, nas costas do pastor. Né? Muitas pessoas querem que o pastor resolva o problema delas, mas o problema delas só vai ser resolvido rapidamente quando elas se posicionarem e obedecer a palavra de Deus. Se a pessoa não obedecer, não adianta. Gabinete, aconselhamento, encontro com Deus, reencontro, não adianta. Se a pessoa não tomar uma decisão, eu vou atentar para as Escrituras, eu vou me posicionar, eu quero fazer a vontade de Deus. Nós já aprendemos que é uma das marcas de um salvo, compromisso com a vontade de Deus. Se é salvo, vai se compromissar a buscar, aprender e viver a palavra de Deus. Como a palavra de Deus fala,
que nós devemos andar com sabedoria, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo para praticar. Porque o próprio Jesus falou, aquele que quiser fazer, frisa aí o fazer, aquele que quiser fazer a minha vontade, saberá qual é a minha vontade. Então o Senhor tem compromisso de mostrar a vontade dele para quem quer fazer, como nós vimos aqui no texto, como nós vimos aqui nesse texto, né? No verso 10 de Daniel 12. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Então não estranhe o sofrimento, a perseguição. Está chegando esse tempo. Os perversos continuarão a fazer o mal e nunca entenderão a profecia. Somente os que querem mesmo. Estou aí na Bíblia, né? Da Bíblia Viva. Talvez a sua tradução seja diferente. Eu estou na Bíblia Viva. Somente os que querem mesmo, aqueles que Jesus falou, quem quiser fazer. Quem é aquele que quer mesmo? É aquele que quer saber para fazer. Ele não quer saber só para ver se convém ou não ele fazer. Fala aí, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deixa eu ver se me interessa ou não. Não, esse não vai sequer nem saber. Vai continuar na perversidade. Mas o Senhor se compromete a se revelar para aqueles que querem mesmo, aleluia. Coloca aí, eu quero mesmo, Senhor, revela-te a mim. Aqueles que querem mesmo compreenderão o que ela significa, glória a Deus. Lá em Joel 3,14, diz assim, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Está lá em Joel 3,14, multidões estão no vale da decisão. É um tempo, sim, que você vai decidir. Ou você se compromete com a vontade do Eterno, com a vontade de Deus, ou você vai ficar solto aí, rodando no deserto, fazendo a sua própria vontade, sem respaldo de Deus. E terá que pagar as consequências. Infelizmente, né? Não tem como trazer um consolo vão, né? A Bíblia fala lá em Zacarias, a palavra do Senhor fala aí, eu estou contra os pastores que em vão consolam o meu povo. Como quer consolar em vão? Ah, você está em pecado, você está tudo errado. Mas não tem problema não. Não tem problema, pode continuar assim, porque a graça, toma cuidado com isso. Nós vamos ver coisas aqui, por isso que eu falei, anote para depois não dizer que eu estou inventando, que é doutrina da chave de Davi. Não é doutrina nossa não, nós só inventada por nós só estamos transmitindo o que Adonai, o que o Eterno manda, porque somos proféticos e apostólicos. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, multidões estão no vale da decisão. Você, homem, mulher, vocês, casal, né? Vocês estão, todos nós estamos, jovens, todos estamos no vale da decisão. Qual vai ser a sua decisão? Haverá uma curva e haverá um aceleramento de cumprimento de palavra profética. Coisas que foram liberadas vão estar acontecendo, vai acontecer. Mas eu não estou vendo nada. Mas olha a situação. Você vai ver nessa palavra que não importa a situação e não importa quanto tempo passou, Deus cumpre o que Ele diz. Então, para nós estarmos resguardados, protegidos, nós precisamos mudar o nosso destino, tá? Precisamos de um alinhamento profético, um alinhamento de destino profético hoje. Hoje você está no vale da decisão. Hoje Deus espera que você se posicione, não como perverso, não como ímpio, mas como aquele que está ouvindo essa palavra e realmente quer mesmo aprender e praticar e mudar de vida. Aí Deus te guardará, não importa o que tenha que enfrentar.
Aleluia. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Lá em Salmos 110, o verso 3, ele mostra, né, que não importa, ainda que pareça que o inimigo está vencendo, ainda que pareça que está perdido, Deus nos fará dominar no meio dos nossos inimigos. Olha que texto tremendo. Salmo 110, vamos do verso 2 em diante. O Senhor dará o cetro do poder, começando por Sião. Sião é símbolo da igreja. E dirá: domine no meio dos seus inimigos. O inimigo tem se levantado contra Sião, tem se levantado contra a igreja, mas Deus já nos deu o cetro do poder, a autoridade para dominar no meio dos nossos inimigos. Eu me lembro, quando eu leio isso, eu lembro da oração de Jesus, a oração intercessória de Jesus por nós, lá em João 17, quando Jesus fala: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Mesmo estando no mundo que jaz no maligno, no mundo que jaz em trevas, o Senhor nos deu o cetro de poder para nós dominarmos sobre os nossos inimigos. Não importa o inimigo que está se levantando contra você, talvez enfermidade, doença, problema financeiro, problema no matrimônio, problema familiar, problema lá no seu trabalho, na sua vida profissional, o Senhor já te deu o cetro para você dominar sobre os seus inimigos e no meio dos seus inimigos. Ah, Senhor, eu preciso sair daqui porque está muito difícil. Não, no meio dos seus inimigos o Senhor te honrará. Fique firme na promessa do Senhor. Olha o que ele vai dizendo aqui, verso 3. Quando o rei revelar todo o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Aleluia! Porque a igreja continua triunfante em meio dos seus inimigos. Não importa o que você tem visto, as notícias que você tem visto, Deus deu para nós, igreja do Senhor, o cetro para nós dominarmos em meio dos nossos inimigos. Quando o rei revelar todo o seu poder, que é Jesus Cristo tem revelado o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade. Glória a Deus, aleluia. Vai usar o seu livre-arbítrio, vai escolher estar na presença de Deus. Você poderia ter escolhido assistir um filme nessa hora ou ir dormir, mas glória a Deus que você escolheu de livre vontade estar aí aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo essa palavra. O povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Por isso que eu falei para os teus filhos estarem aí. Presta atenção. Os jovens, recebam jovens. Papais, ministrem isso sobre os seus filhos. Coloca a mão sobre eles aí agora. Os jovens vestidos com roupas sagradas. São tantos que parecem as gotas de orvalho brilhando quando o sol nasce. Aleluia! Os jovens, Deus vai levantar uma geração jovem nesse tempo do fim. Deus levantará uma geração compromissada com Deus, uma geração com roupa sacerdotal, roupa de sacerdote, que serão reis e sacerdotes, e não serão poucos, não. Não serão poucos, serão tantos como as gotas de orvalho. Quando você levantar de manhã e ver as gotas de orvalho em cima da grama ou nas folhas das árvores, lembra desse texto e libera sobre a sua descendência. Libere sobre os seus filhos. Meus filhos fazem parte dessa promessa. Meus filhos não vão contaminar suas vestes sacerdotais. O pré-requisito para que o óleo caia na nossa cabeça, o óleo que capacita,
que traz a força do boi selvagem, que nos faz mover no sobrenatural, há um pré-requisito: vestes brancas. As nossas vestes sacerdotais têm que estar brancas. Então significa que é uma geração que vai se mover no poder sobrenatural, vai se mover no poder sobrenatural. Essa geração de jovens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Por quando o Senhor manifestar o seu poder, e ele já se manifestou. Jesus enviou seu Espírito Santo em Pentecostes, né? E ele falou que os filhos, as filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam novamente. Aleluia, o sonho de Deus. Que coisa tremenda. E haveria conversão do coração dos pais, a antiga geração, para o coração dos filhos, a nova geração. É hora de levantar uma geração disposta a herdar o manto, uma geração disposta a conhecer a visão e a missão que Deus lhes plantou, porque a obra precisa de continuidade. A obra precisa de continuidade. Eu estava conversando com um casal de jovens, né? Um jovem casal, aliás, e eles disseram assim: eu nem sei se eu vou ter filho, não. Do jeito que o mundo tá, nem sei se eu vou trazer alguém para o mundo desse jeito. E eu estava falando, Deus quer levantar os remanescentes fiéis, Deus quer levantar aqueles que serão como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles que serão como José, e pode ser o teu filho. Vocês estão entendendo? Então, mesmo do jeito que está, cresça, multiplique, gere, porque Deus vai levantar uma geração, amados. Não importa o caos que esteja, Deus levantará uma geração profética, alinhada com o propósito de Deus e apostólica, disposta a cumprir a visão e a missão. É a Bíblia que diz, não é invenção minha. Não é invenção minha, está aí na palavra de Deus. E o verso 4 de Salmo 110, 2, ele diz: o Senhor jurou e não voltará atrás. Guarde bem isso. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Está falando conosco. Nós aprendemos essa semana, vendo a palavra de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, não com sacerdotes. É hora, no vale da decisão, de você, sacerdote do lar, de você, sacerdote da sua vida, decidir assumir o seu papel. O pastor resolve, o pastor ora por mim, o pastor traz a palavra para mim e tal, eu não preciso consagrar, não, você é sacerdote, não queira transmitir a tua responsabilidade. Ele está dizendo, o Senhor jurou e não vai voltar atrás, você é sacerdote, você é responsável pela sua vida espiritual. O nosso papel é trazer a palavra revelada. Agora, fazer você cumprir com a sua família, Deus não vai cobrar de nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque você é sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes, não mais um reino com sacerdote. Guarde bem isso, ok? O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus, aleluia, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, olha que tremendo. No sacerdócio de Arão, Arão era o sumo sacerdote. E somente os seus filhos, que eram ficaram dois, porque 2 Deus matou, porque não exerceram o sacerdócio com honra. Somente quem era filho do sumo sacerdote, filho de sacerdote, poderia ser sacerdote. Então, na ordem de Melquisedeque, Jesus é o nosso sumo sacerdote, para sempre. E ele diz agora, nós que somos filhos de Jesus,
nós somos sacerdotes também com Ele para sempre. Aleluia. Isso é muito tremendo. A Bíblia diz que vai chegar um dia que Jesus se apresentará diante do Pai e assoviará e chamará os seus filhos. Aleluia. Então nós somos filhos do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Precisamos estar com a nossa veste branca, limpa, e agora no vale da decisão decidir, assumir a nossa postura, o nosso papel diante de Deus, diante da família, diante desse mundo. Deus não vai voltar atrás. Todos os pré-requisitos para um sacerdote na velha aliança, que não era fácil, por isso que Nadab e Abiú morreram. Muito mais ainda agora no verdadeiro, né? Se na sombra Nadab e Abiú morreram por exercer um sacerdócio relaxadamente, lá em Ezequiel a Bíblia fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor, a obra do sacerdócio. Nós somos sacerdotes do Altíssimo. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Por isso Nadab e Abiú morreram. Mas o Senhor está nos lembrando que nós somos uma geração sacerdotal. Precisamos nos posicionar, meus queridos. O sacerdote era escolhido. Toda a tribo de Levi foi escolhida. E eles já tinham que ensinar os levitas desde pequeno. Já era considerado desde um mês de idade. Mas embora eles ficassem aprendendo até 25 anos para exercer o trabalho levítico, e a partir dos 30 o trabalho sacerdotal. Por isso que o ministério o ministério de Jesus se apresentou publicamente a partir dos 30 anos. Porque Jesus não vai contra o que Deus estabeleceu. Então Deus está nos chamando a ser essa geração compromissada, daqueles que vão vestir vestes brancas, e serão tantos como o orvalho. É a bênção para nós e para os nossos filhos. Precisamos ensiná-los na palavra, na doutrina, no compromisso com a palavra de Deus, honrando a Deus, honrando a família da fé, porque estamos num tempo de aceleramento das profecias. Aleluia. Estamos num tempo de aceleramento das profecias. É preciso discernir os tempos e saber viver. É tempo de discernir o tempo e saber viver. Lá nos primeiros textos, né, de Daniel, nós vimos que os sábios vão ter entendimento da profecia de Daniel. E lá em Eclesiastes 8:5, o Senhor confirma essa palavra, dizendo: quem guardar o mandamento, quem guardar, não é para o perverso que ouve e não faz, né? Aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Pega isso para você e para sua casa. Aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, não do perverso, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aleluia. Aqui tem o tripé profético, né, que nós falamos na aula do Sim: propósito, tempo e modo. Aleluia. Na Bíblia King James, ela diz assim: assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração do sábio compreenderá a melhor hora e maneira certa de agir. Então, amados, nós precisamos mais do que nunca ter essa sabedoria, esse discernimento, até para estar dentro de casa, para sair, em todo tempo e em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos desse discernimento. O tempo está passando e vai vir um aceleramento. Nós precisamos, como diz lá em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então é tempo de nós buscarmos essa sabedoria para entender as profecias que estavam seladas no Velho Testamento, mas que a Bíblia diz que no Novo Testamento
o que estava oculto no Velho Testamento, agora foi revelada no Novo Testamento aos servos do Senhor, os apóstolos e profetas. É a Bíblia que diz. Aquilo que foi oculto no Velho Testamento estava selado, estava fechado. Agora está aberto, está revelado aos meus servos, os apóstolos e profetas. Glória a Deus. Nós aprendemos sobre isso, né, na aula de 5 ministérios do SIM. Então nós somos uma igreja apostólica e profética com acesso às revelações que outrora foram ocultas. Precisamos, amados, precisamos entrar nessa dimensão. Deus está falando, tudo o que está acontecendo indica um aceleramento, uma curva para cima. Esteja pronto. Não é hora de ficar esperando simplesmente as coisas acontecerem e não se posicionar, mesmo sabendo, mesmo já tendo sido ensinado. Isso é perigoso e Deus está nos alertando. Tudo que está acontecendo, então, indica um aceleramento e as coisas vão acontecer mais rápido. Vão acontecer mais rápido. Vai chegar um momento, amados, em que todos aqueles sinais que Jesus falou lá em Mateus 24, haverá fome, pestes, rumores, guerras e rumores de guerra, e tudo aquilo lá, pragas, tudo aquilo que Jesus falou, vai chegar um momento que vão estar acontecendo simultaneamente. Nós precisamos e precisaremos estar cheios do Espírito Santo. Deus já avisou antes que acontecesse. Eu não estou falando para pôr medo em ninguém, não. Senão nem Jesus falaria. Jesus dizia, Pai, não vou falar não que haverá fome e peste, porque vai pôr medo nas pessoas. Mas é para pôr mesmo. É o bom temor a Deus. Aquele que tem temor a Deus, ele não experimentará nenhum mal. Ele estará preparado. Ele não vai se escandalizar com as lutas, com as provações. Então, é preciso estar atento no que Deus está falando. Tome cuidado. Nós vimos aqui que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que nós somos sacerdotes? Porque Ele é o sumo sacerdote e nós somos filhos dele. Aleluia. Então nós precisamos estar atentos, alinhados com o Senhor. Escute o que Deus está falando. Estamos num tempo de aceleramento profético. Um aceleramento profético. Mas eu não estou vendo, parece que nada está acontecendo. Falam tanto que Jesus vai vir, falam tanto, mas até agora não aconteceu. Vamos ver o exemplo de um homem chamado Josias. Pega a sua Bíblia e começa a anotar os textos aí. Josias foi profetizado 300 anos antes dele nascer. 300 anos antes dele nascer. Irmão, irmã, jovem, adolescente, criança que está me ouvindo. 300 anos antes dele nascer, ele foi profetizado. O rei Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá, mas seus reinados foram caracterizados por grande apostasia. Embora tenha mostrado arrependimento no final de sua vida, Manassés foi um dos piores reis da história do Reino do Sul, e seu filho Amon seguiu o mesmo caminho. Então, o Josias não teve um bom exemplo de sacerdote, de rei na sua casa. Tudo parecia perdido. Mas Josias se tornou rei quando tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E ele foi profetizado por Deus. E ele mudou, reverteu toda aquela maldição. Amados, 300 anos de desvio, de maldição, de coisa errada.
parecia que estava tudo perdido. E cadê as profecias do Senhor? Mas Deus avisou. O nascimento do rei Josias, bem como a escolha de seu nome, foram previstos na época de Jeroboão. Presta atenção na profecia. 1 Reis 13:2. Então, por ordem do Senhor, o profeta gritou: ó altar, o Senhor diz que um menino chamado Josias, até o nome dele Deus falou 300 anos antes. Aleluia! Ó altar, o Senhor diz, um menino chamado Josias nascerá na família de Davi, e ele sacrificará em cima de você, ó altar. Os sacerdotes dos altares idólatras que estão nas montanhas e que vieram aqui para queimar incenso, os ossos humanos serão queimados sobre você. Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar se rachará e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão. Depois você lê essa história toda. Então estava um caos, o altar do Senhor estava contaminado, os sacerdotes pagãos estavam vindo do monte e sacrificando coisa imunda no altar de Deus. Aí Deus levanta um profeta, o profeta entra lá no local e começa a falar com o altar. Começa a falar com o altar, olha o poder da palavra profética. Ele falou: ó altar, hoje estão queimando sacrifícios imundos sobre você, mas Deus trará um menino chamado Josias, e ele restaurará o altar. E esses sacerdotes aí, esse altar imundo aqui, vai ser despedaçado, virará pó. Amado, na mesma hora aconteceu, presta atenção. É muito interessante esta palavra, né? Depois você lê todo o texto, você vai ver que coisa tremenda esse texto. Talvez você já tenha visto, né? Você já tenha visto essa história, que ele fala, então, essa